besta, fera, demônio ou lobisomem. Meus amigos, não vou contar todos os detalhes desta história porque é muito longa. Tenho 28 anos, sou policial civil e estou na polícia desde os 21. Já vi todo tipo de pessoas sem vida, mas nunca tive medo. Nunca acreditei em coisas como monstros ou fantasmas, até uma certa data. Em 1998, fui para Minas Gerais com minha família passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E como é de se esperar, rapaz novo, com dinheiro, vindo da cidade grande, logo arrumei uma garota para ficar. Então, todas as noites íamos à igreja, e de lá para qualquer outro lugar depois eu a deixava em casa. Certa noite, que não era de lua cheia, por volta das 3 horas da manhã, deixei-a em casa. Despedi-me e fui andando para a casa dos meus parentes que ficavam uns 3 quilômetros à frente. Eu ia tranquilo porque até aquele dia não tinha medo de nada sobrenatural, como fantasmas ou monstros. Mas, como sempre, estava armado. Quando cheguei em um trecho da estrada, de um lado tinha um milharal e do outro uma mata, escutei um barulho de mato quebrando e uns rosnados, como se fossem de cachorro ou de porco. Levei um susto, porque foi de repente. Senti que era um bicho grande, mas nunca imaginei que veria o que estava por vir. O barulho ficou mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora, fiquei com medo e subi rápido numa árvore. Foi então que eu vi a figura mais horrenda que já presenciei. Não sei o que era, mas era horrível. Tinha orelhas enormes, olhos amarelos, um focinho alongado, as patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes, parecendo ter 2 joelhos. Não sei explicar o que era aquilo. O corpo tinha partes com muito pelo e outras com pouco. Tinha também unhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais em relação ao corpo. Num primeiro momento pensei que fosse um cachorro, mas prestando atenção vi que não era. O bicho começou a se estrebuchar, rosnando e dando pequenos uivos misturados com relinchos. Que coisa horrível! De repente começou a vomitar pedaços de animais como galinha, porco, cachorro e, para o meu espanto, começou a falar também. Dizia assim: "Ai, meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno. Por que eu fui fazer isso?" Notei que nesse momento o focinho dele estava menor. Eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças nem para disparar o tiro. Cambaleei e, num pensamento rápido, falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a ter febre. Tudo por causa do medo. Fiquei ainda mais apavorado quando o bicho ficou sobre 2 patas, em pé. Olhando para o alto, começou a gritar, uivar, relinchar, e no meio de tudo uma voz dizia: "Eu quero morrer." E ficava balançando tanto que a poeira subia do chão. Por isso eu confirmo que aquilo não era espírito nem fantasma. Aquilo estava materializado. De repente saiu correndo feito louco estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque, peguei meu celular, liguei para meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou, eu ainda estava em cima da árvore. E ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só tremia, não conseguia falar. Estava traumatizado, em choque. Passei um dia assim e, quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram em dúvida, sem querer acreditar, e os parentes da roça disseram: "Foi um lobisomem que você viu." Meu pai disse que essas coisas não existem, que eu tive uma visão. Os outros juravam de pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai ao local e mostrei a prova. Os restos dos animais em meio ao sangue. Mas ele só acreditaria se visse o tal monstro. Bom, lobisomem ou não, estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado. De vez em quando tenho pesadelos e, quando estou de serviço, não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso.
Alguns acreditam, outros falam que é mentira. Mas tudo bem. Eu sei o que vi, e agora acredito e tenho medo. Mas, se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Até hoje penso no que era aquilo. Tenho um relato que minha avó contou sobre uma experiência que viveu quando era criança. A família da minha avó era de uma cidade chamada Queimadas, no interior da Paraíba, e meu bisavô sempre caçava à noite. Certa vez ele saiu para caçar e disse à minha bisavó: "Tranque tudo, pois hoje é lua cheia. Só abra quando eu voltar." Ele saiu e minha bisavó trancou tudo. Tarde da noite, meu bisavô retornou da caçada. Apenas com a luz da lua iluminando o caminho, ele avistou de longe o lobisomem acocorado em cima de uma grande pedra que havia no caminho. Rapidamente ele subiu em uma árvore e ficou em silêncio. O lobisomem começou a farejar como se estivesse sentindo o cheiro do medo dele. Naquele momento, meu bisavô começou a passar folhas das árvores no corpo para disfarçar o cheiro. Como o lobisomem não o sentiu mais, ele foi embora. No entanto, seguiu o mesmo caminho que meu bisavô precisava percorrer. E onde ele parou? No pasto do meu bisavô, ao lado da casa deles. Nesse momento, meu bisavô já havia descido da árvore e estava caminhando com muito cuidado para que o lobisomem não o visse. Minha bisavó disse que acordou com um odor muito forte de carne podre e, de imediato, soube do que se tratava. Ela acordou as crianças em silêncio e as levou para o telhado. Não deu outra. O lobisomem começou a bater na porta até derrubá-la. Minha avó, que na época tinha 15 anos, era a mais velha. Ela conseguiu, junto com a mãe, manter os irmãos em silêncio. De repente, ouviram apenas um tiro, que acertou a cabeça do bicho. Meu bisavô tinha atirado na cabeça do lobisomem, que saiu desgovernado. Todos estavam bem, mas ninguém conseguiu dormir naquela noite. Já de manhã, a cidade encontrou o corpo de um homem morto, no meio da praça, com um tiro de espingarda na cabeça. Meu bisavô, assim como ninguém na cidade, o conhecia. Depois desse homem aparecer dessa forma no meio da cidade, nunca mais se falou de lobisomem por lá. Parece que meu bisavô acertou em cheio. Segundo pesquisas, a munição não matou o lobisomem na forma bestial, mas sim depois que ele voltou a ser humano. Meu avô, por parte de mãe, com quem morei por um tempo quando era criança, um dia chegou em casa estarrecido. Aconteceu o seguinte: morávamos bem longe da cidade, que já era muito pequena por sinal, em uma área chamada por todos de Os Colonos. Certa noite, voltando da cidade, pois só lá havia mercearias e bodegas naquele local, já tarde da noite, meu avô retornava pela estrada de terra, montado em um cavalo branco que ele tinha, um fiel companheiro e muito manso. Além disso, ele trazia pendurada na sela do cavalo uma ferramenta de trabalho que era a foice. Era noite de lua cheia e clara. Durante o percurso até nossa casa, ele percebeu que o cavalo estava agitado, inquieto, arisco, mas continuou sua marcha. Em certo momento, meu avô ouviu um barulho no mato, como se algo o estivesse acompanhando por entre a vegetação. Isso deixava o cavalo ainda mais inquieto. O barulho parou por alguns minutos, mas logo começou a vir do outro lado da mata. O cavalo estava quase enlouquecendo, o que meu avô não compreendia, pois o animal sempre fora muito tranquilo. De repente, uma criatura horrenda e fedorenta pulou na frente do cavalo, a coisa mais feia que ele já tinha visto na vida. Era meio homem, meio algo parecido com lobo ou morcego, com pelo, enormes garras e pernas alongadas. O cavalo empinou e meu avô caiu para trás, assustado, com medo e despreparado. O lobisomem, ao ver meu avô no chão, deu um salto enorme para cair bem em cima dele. Mas foi então que o cavalo surpreendeu o lobisomem no meio do salto, desferindo um coice no peitoral da criatura, que caiu no chão. Ele ficou alguns instantes tentando puxar o ar, pois o golpe atingiu em cheio seu peito. No chão, o bicho agonizava, lutando para respirar. Meu avô se levantou e pegou a foice que estava na sela do cavalo,
decidido a matar a criatura. No entanto, à medida que se aproximava, o medo tomava conta dele, pois a sensação que sentia era de puro pandemônio, de algo maligno. Ele não conseguiu chegar mais perto e, com muito medo, correu para casa, onde nos contou o que havia acontecido. Tenho muito medo de cruzar com essa criatura alguma vez na vida. Também temos certeza que, sem o coice do cavalo bem no momento certo, meu avô não teria voltado para casa, e muito menos teria chance de contar o acontecido. Moro sozinha em minha chácara na zona rural e tenho poucos vizinhos. Não tenho medo e moro aqui por opção, porque quero, porque gosto. Inclusive, minha casa era na zona urbana, e há alguns anos a troquei por essa chácara. Já vivi muitas situações envolvendo espíritos, pois sou médium. No entanto, nunca tinha visto um lobisomem, apenas ouvido histórias, inclusive as contadas por meu avô, que era um homem muito sério e idôneo. Por isso, sempre acreditei que ele realmente tivesse visto um. Bom, agora vou lhes contar o que aconteceu comigo em abril de 2023, mês que teve lua cheia. Normalmente durmo muito tarde, e nessa noite, já passava de 1h da madrugada, resolvi deixar o feijão de molho para cozinhar na manhã seguinte. Costumo deixá-lo na própria panela de pressão, mas ela estava com um restinho de feijão começando a azedar. Então peguei a panela e fui para o quintal, pois costumo jogar o lixo orgânico diretamente na terra das plantas. Fui andando rápido em direção às bananeiras e o ambiente foi ficando escuro, porque me afastei da varanda onde estava a luz. Olhando para a panela que eu levava nas mãos, com o canto dos olhos percebi algo parado, e pensei que fosse o meu cachorro, mas estava escuro e meu cachorro é caramelo. Esse pensamento foi rápido e quando levantei a cabeça vi algo enorme, que parecia um cachorro, de 4 patas. Ele estava de costas e tinha pelo cinza escuro. De repente, com uma velocidade incrível, a criatura pulou alto entre as bananeiras, acordando o meu cachorro, que é um pitbull, e estava dormindo na casinha. Ele começou a avançar feito louco em direção aos fundos da chácara, e o lobisomem deve ter pulado o alambrado que dá para a chácara vizinha, porque o pessoal de lá tem uma cadelinha, e ela gritou como um cachorro que está com medo. De lá, com certeza, ele pulou para a estrada porque os cachorros das chácaras lá embaixo começaram a latir muito e a avançar. Meu cachorro voltou dos fundos todo arrepiado e muito agitado. Eu nunca o vi assim antes. Posso afirmar que o que vi não era um cachorro comum, pelo tamanho e pelo jeito como saltou nas bananeiras. No dia seguinte fui olhar, e as bananeiras estavam com folhas dependuradas, e alguns pés estavam meio afastados uns dos outros. O mato, que está alto e precisando ser roçado, estava todo amassado, formando um caminho até o alambrado, e à tarde não estava assim. Também não era uma assombração ou um espírito, porque como médium eu sentiria sua presença. Ou seja, acho que realmente vi um lobisomem. Esse relato foi contado por um amigo há muito tempo. Não mencionarei o nome real dele, pois tanto ele quanto a esposa que o acompanhava no dia do avistamento já não estão mais entre nós. O ano era 1988. Paulo estava feliz, havia pedido sua namorada Eliana em casamento e tinha conseguido comprar uma casa e seu primeiro carro. Durante a noite, ele e sua noiva foram convidados para o aniversário de um amigo em uma fazenda. Ao se aprontar para a festa, seu pai perguntou onde seria, e ele respondeu que seria em uma fazenda próxima ao bairro do Botafogo. Seu pai então lhe deu um aviso: "Cuidado, é lua cheia. Não se afaste dos seus amigos e não volte pelo pomar de laranjas. À noite é perigoso ali." Paulo riu e disse ao pai que não haveria problemas, pois estaria acompanhado de Eliana. Na festa, em meio a danças, bebidas e conversas com os amigos, Paulo chamou Eliana para um passeio à luz da lua. Eles conversavam e faziam planos para o casamento enquanto andavam pelo pomar de laranjas. Paulo, que usava sua lanterna para iluminar o caminho, se deu conta de que estavam no pomar e contou a Eliana sobre o aviso do pai.
Ambos riram e, em certo momento, até debocharam do conselho. De repente sentiram um odor muito forte, como se houvesse algum animal morto por perto. Paulo iluminou o caminho um pouco à frente e, próximo a um pé de laranja, avistou um animal parecido com um cão, que estava sentado e parecia estar comendo algo no chão. Paulo, então, pegou uma pedra e a jogou em direção ao animal. Foi quando o animal se levantou, encarando os dois, mostrando os dentes e caminhando em direção a eles em posição de ataque. Paulo agarrou a mão de Eliana e puxou-a para correrem. O animal os perseguiu por um bom tempo, quase os alcançando em determinado momento, mas felizmente conseguiram voltar para a festa. Num último instante, Paulo iluminou o animal com sua lanterna e o viu rosnando e voltando para o pomar de laranjas. No dia seguinte, Paulo contou o ocorrido ao pai, explicando que um animal grande, parecido com um cão, havia corrido atrás dele e de sua noiva. Seu pai gargalhou e disse: "Eu avisei a você para não ir ao pomar de laranjas. Era perigoso, e o que correu atrás de vocês dois foi um lobisomem que está rondando a área rural da cidade." Paulo e Eliana se casaram 2 meses depois do ocorrido e nunca mais chegaram perto daquele pomar de laranjas. Tive a oportunidade de ouvir esse relato do próprio Paulo em 1998, quando passei minhas férias em Porto Ferreira, localizada em São Paulo. Cheguei a procurar a fazenda e o pomar de laranjas. A fazenda eu encontrei, mas infelizmente o pomar já não existia mais. O dono havia loteado o terreno onde ficava o pomar há alguns anos. Paulo faleceu em junho de 2009 e sua esposa Eliana faleceu em julho de 2009.